Graça e paz. Olha, em tempos como os nossos, parece que a instabilidade virou a regra do jogo, não é mesmo? Preços que mudam toda hora, planos que a gente faz e de repente parecem tão frágeis. É muito natural a gente buscar um porto seguro, uma segurança. Mas assim, onde é que a gente encontra isso de verdade? O material que a gente vai conversar sobre hoje, um trecho da semana 2, Meu Deus Suprirá, nos coloca bem de frente com essa questão. E traz uma declaração, olha, muito poderosa do apóstolo Paulo, escrita num momento bem difícil. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Exatamente. E o que impressiona logo de cara, né, é o contexto. O Paulo não está escrevendo isso do conforto, tipo, de um lugar tranquilo. Ele está preso. Provavelmente passando por bastante dificuldade, escassez mesmo. É verdade. Então, essa afirmação dele não é teoria, sabe? É um testemunho vivo de quem experimentou essa dependência e descobriu que a confiança, aquela de verdade, não estava nas circunstâncias. Nem mesmo na ajuda das pessoas, que era importante, claro, a ajuda dos filipenses foi essencial, mas a base firme estava em Deus. Certo. Então vamos tentar destrinchar um pouco mais isso. A ideia aqui é fazer uma exploração dessa promessa. O estudo dessa semana 2, ele destaca 3 verdades que parecem, assim, centrais para a gente entender essa confiança toda. Primeiro, a importância de focar na fonte, né? Que é Deus. Isso. Ponto de partida é essa coisa tão íntima, né? O meu Deus suprirá. Percebe? Não é um Deus distante, mas o meu. Essa relação pessoal, essa proximidade parece que é a base de tudo, né? Sem dúvida. Paulo podia ter confiado em tanta coisa, né? Sei lá, no trabalho dele, na ajuda dos irmãos, na própria experiência que ele tinha de sobra. Mas não, ele direciona o olhar para a fonte, para Deus. Isso me faz pensar, como é que a gente mantém esse foco no dia a dia, com tanta coisa acontecendo? Olha, essa distinção que o texto faz entre a fonte, que é Deus, e os canais, os meios pelos quais a provisão chega, isso é, de fato, um pilar central. Os canais pode ser o emprego, o salário, a ajuda de um amigo, um negócio que a gente tem. Eles são importantes, claro, mas eles são, por natureza, temporários. Sim, podem falhar. Exato. Podem mudar, podem falhar, podem até sumir completamente, né? Agora, a fonte, Deus, bom, aí a descrição é de algo eterno, inesgotável. A análise até usa um exemplo muito bom. O maná lá no deserto. Ah, sim, o maná. Deus não mandou um estoque para um mês inteiro, né? Ele mandava a porção do dia. Era um jeito de treinar o povo todo dia. Uma lição contínua de dependência. Para não confiarem na capacidade de estocar, mas... Naquele que provê, dia após dia. E tem uma citação do A.W. Tozer que o material traz, que é muito forte. Diz assim: quando Deus é tudo o que você tem, você descobre que Ele é tudo o que você sempre precisou. Isso lembra muito a experiência do Abraão lá no Monte Moriá, né? Em Gênesis capítulo 22, versículo 8. Sim, com Isaac. Isso, quando Isaac pergunta do cordeiro, a resposta do Abraão é pura confiança na fonte. Deus proverá para si o cordeiro. É essa confiança na fonte que, segundo o estudo, traz paz de verdade. Enquanto que ficar só olhando para os recursos que a gente vê, para os canais, isso quase sempre leva para a ansiedade, para o medo de faltar. Nossa, essa perspectiva muda mesmo as coisas. Lembrei agora de outra frase bem marcante que o texto menciona, do Charles Spurgeon. O cristão pode ficar sem o pão, mas nunca ficará sem o Deus que multiplicou os pães. O foco é na presença, né? Não só no milagre da provisão. Exatamente. É na pessoa por trás da provisão. E o estudo dessa semana, sugere uma afirmação para a gente ir praticando, sabe? Tipo, Senhor, eu confio em Ti, o meu sustento não vem do que eu vejo, mas do Deus invisível que governa todas as coisas. E tem um desafio prático bem interessante. Toda vez que a gente receber algo, salário, um presente, uma ajuda inesperada, parar um pouquinho e agradecer a Deus, reconhecendo conscientemente, ok, isso veio por esse canal, mas a fonte é o Senhor. Agora, a gente chega num segundo ponto bem importante, e que talvez no começo dê até um certo incômodo, sabe?
Paulo fala que Deus vai suprir todas as necessidades, não todos os desejos. Confesso que essa diferença aí obriga a gente a pensar no que realmente esperamos de Deus, né? Sim, obriga. E essa nuance, ela revela uma sabedoria profunda de Deus agindo como um pai. Um pai perfeito, amoroso, não como, sei lá, um garçom celestial que só entrega o que a gente pede na hora. Boa imagem essa. Ele conhece as nossas necessidades de verdade. Aquelas coisas essenciais para o nosso bem, para o nosso crescimento. Ele sabe disso muito melhor que a gente. Quantas vezes a gente pede algo com toda a força, mas o que Deus dá, ou até o que Ele permite faltar por um tempo, é justamente o que a gente precisava para amadurecer, para ser moldado. Faz sentido. Nesse sentido, a provisão divina é descrita ali como pedagógica. Ela forma o nosso caráter antes de suprir a falta material, ou enquanto supre. O texto cita o Tozer de novo, e é muito apropriado aqui. Deus não quer apenas nos abençoar, Ele quer nos moldar através das bênçãos e das esperas. A provisão que vem dele é vista como algo completo, sabe? Abrange o espiritual, o emocional, o físico, os relacionamentos. Mas, segundo a análise, está sempre ligada a um propósito maior. Que propósito seria esse? Glorificar a Cristo e cumprir o plano dele em nós e através de nós. Os exemplos que o material dá são bem práticos. Deus pode dar tempo livre, não só para o descanso, mas para a gente poder servir melhor. Pode dar recursos, não para a gente gastar de qualquer jeito, mas para ser generoso, para abençoar outros. Pode dar descanso, não como um fim em si, mas para renovar as forças para a tarefa que Ele nos deu. E tem um comentário do Matthew Henry que o estudo cita que reforça bem isso. Deus supre necessidades, não luxos, não caprichos. E nisso ele mostra a sabedoria dele. Isso desafia a gente a ter uma fé mais madura, sabe? Capaz de agradecer mesmo quando parece que a oração não foi respondida do jeito que a gente queria. Exato. Confiar que até o silêncio de Deus ou uma negativa pode ser uma forma de provisão. Provisão de caráter, de dependência, de maturidade. E aí, seguindo a linha do estudo, vem outra afirmação de fé para a gente internalizar. Senhor, eu confio na tua forma de agir. E mais um desafio, levar nossos desejos para Deus em oração. Sim, mas sempre com aquela disposição de aceitar a vontade dele, que é soberana. Talvez orar algo tipo, Senhor, não me dá o que eu quero só porque eu quero. Me dá o que eu preciso para te glorificar. Isso exige uma entrega grande, né? Muita entrega. E o que sustenta isso tudo? Onde está a garantia dessa promessa tão grande? O finalzinho do versículo de Filipenses dá a resposta, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A medida não é o tamanho da nossa falta, do nosso buraco. A medida é a riqueza de Deus em Cristo. Isso é impressionante. É realmente transformador pensar nisso. Deus não opera olhando para a nossa escassez, para o nosso limite. Ele opera a partir da abundância infinita dele que está disponível em Cristo. Os nossos pedidos, por maiores que sejam, não vão esgotar os recursos de Deus. É como a fonte de estudo diz, né? É tipo tirar água de um poço que nunca seca. Nunca seca. Tudo de bom que a gente recebe vem por meio de Cristo. E é por isso que aquele tempo de espera pela resposta não deveria ser visto só como um atraso chato, frustrante, mas, como o texto sugere, como uma educação espiritual. Educação espiritual, gostei disso. Porque nesse tempo de espera a nossa confiança é provada, é fortalecida, nossos motivos são purificados, o nosso coração vai sendo preparado. Aquela outra citação do Spurgeon sobre a espera cabe muito bem aqui. A demora de Deus não é negação. É preparação. Preparação. Talvez Deus esteja preparando algo muito maior ou melhor do que a gente pediu. Ou então talvez Ele esteja preparando a gente para receber a bênção, para receber de um jeito que não vá nos fazer mal, ou ser desperdiçada, mas que vá honrar a Ele. A análise até sugere que bênçãos muito grandes em corações pequenos ou despreparados podem ser mais prejudiciais do que benéficas. A fé que insiste na espera, essa é a fé que cresce, que se aprofunda. Entendi. Então a orientação que fica é esperar, mas esperar ativamente. Esperar com confiança, com louvor, buscando aquela paz que vem da certeza de que Deus é fiel, mesmo que a gente ainda não esteja vendo a resposta. A promessa é firme por causa de quem prometeu. Exatamente. O desafio prático ligado a isso é cultivar a paciência.
Em vez de ficar murmurando na demora, a proposta é transformar a espera em adoração. Agradecer antes mesmo de receber, declarando a confiança de que Deus está preparando algo excelente. Talvez até falar isso em voz alta para si mesmo. Eu confio que o Senhor está agindo e preparando algo ainda melhor do que eu pedi ou imaginei. O texto que a gente está analisando também dá um resumo de aplicações bem diretas para o dia a dia, para essa verdade não ficar só na cabeça, sabe? Sim, para viver isso. Isso. Buscar depender de Deus todo dia, não só na hora da crise grande. Evitar cair na armadilha de ficar se comparando com os outros, lembrando que a provisão de Deus é pessoal, é para cada um. Praticar a gratidão pelas pequenas coisas, sabe, onde a gente vê a mão de Deus nos detalhes. Usar o tempo de espera não para ficar ansioso, mas para adorar, para crescer espiritualmente e também exercitar a generosidade, porque quem confia na fonte não tem medo de compartilhar o que recebe. E a conclusão do estudo nos leva de volta para o apóstolo Paulo, naquele mesmo capítulo 4 de Filipenses, só que agora no versículo 12, onde ele conta o que aprendeu. Ele diz: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. E qual seria esse segredo? Qual? O estudo aponta para a suficiência de Cristo. O argumento é que quem tem Cristo tem o essencial. Tem o bastante para viver com esperança, para perseverar na espera, para encontrar força para recomeçar quando for preciso. A mensagem final é um encorajamento bem forte contra o medo da falta, contra a ansiedade que o futuro incerto pode trazer para a gente. É um convite para a gente lembrar que o mesmo Deus que fez milagres incríveis de provisão lá atrás, a multiplicação dos pães, o sustento do profeta Elias por corvos, o maná diário para Israel no deserto, esse Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Continua o mesmo. Ele ainda é Jeová Jirê, o Deus que provê. Um nome que leva a gente de volta para a história de Abraão e Isaac, né? Que significa aquele que vê a necessidade e providencia. Aquele que cuidou do ontem, cuida do hoje e vai cuidar do amanhã. Uma fonte, pede ajuda para depender dele, para confiar no tempo e no jeito dele agir e para que as necessidades sejam supridas segundo as riquezas em Cristo. Eu vou ler um pedacinho. Senhor, tu és a minha fonte e o meu provedor. Quando me faltarem recursos, lembra-me de que não me falta o Senhor. Ensina-me a depender de ti com simplicidade e fé. Que eu aprenda a confiar no teu tempo e no teu modo de agir. Supre as minhas necessidades segundo as tuas riquezas em Cristo Jesus e faz da minha vida um testemunho da tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. E é interessante que a proposta da semana 2 não fica só na reflexão, né? Ela inclui um desafio de 7 dias, com ações bem práticas, uma para cada dia, para a gente tentar exercitar essa confiança na provisão. Ah, é? Como funciona? Cada dia tem um foco. Tipo, um dia é para reconhecer a fonte diariamente. Outro para confiar na fidelidade mesmo sem ver. Praticar a generosidade, esperar com contentamento, orar pedindo sabedoria, inclusive na área financeira. Aceitar o tempo de Deus e, por fim, testemunhar, contar o que ele tem feito. Nossa, bem prático mesmo. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Como será que colocar essas práticas no dia a dia, mesmo as que parecem pequenas, poderia realmente mudar o jeito como cada um de nós lida com as incertezas? Sim, como isso poderia aprofundar a experiência daquela paz. Aquela paz que não depende das circunstâncias estarem boas, né? Mas que vem dessa confiança profunda na provisão de Deus. Uma provisão que, como a gente viu aqui, vai muito além do dinheiro, né? Envolve tudo. Fica aí uma coisa pra gente pensar. Até o nosso próximo podcast. Fique na paz do Senhor.